Imagina voltar pra escola, mas dessa vez com seus amigos no meu pátio? Pois é, Bully tá prestes a virar multiplayer online graças a um mod de fãs chamado Bully Online, lançado lá em 2006. Segundo ele, o foco agora é acabar com a separação entre PC e console. O mapa, participar de games e até trocar itens entre si. O projeto é liderado por um criador chamado Swagta e promete que Xbox não quer mais ser um aparelho, mas sim um ecossistema. O MMO da Amazon New World chegou ao fim. A empresa confirmou que o jogo não vai mais receber atualizações e que a temporada 10 será a última. Os servidores continuam até 2026, mas sem novas novidades. O curioso é que o game estava ganhando popularidade de novo, com mais de 50 mil jogadores diários no Steam. Mesmo assim, a Amazon decidiu encerrar o ciclo e liberar a expansão Rise of Angry Earth de graça. Um fim melancólico para um jogo que quase renasceu. Sabe aquela tinta amarela nas paredes e escadas em Final Fantasy VII Rebirth? Muita gente odeia, mas o diretor Naoki Hamaguchi defende com unhas e dentes. Segundo ele, a marcação é essencial para orientar jogadores e evitar frustrações. O debate divide a galera desde Uncharted, mas Hamaguchi garante que a acessibilidade vem em primeiro lugar. E sim, ele confirmou que essa tinta sagrada pode voltar na parte 3 do remake. Os fãs de The Elder Scrolls esperaram mais de 20 anos por isso. A nova expansão de Tamriel Rebuilt, chamada Poison Song, vai permitir que os jogadores se unam à lendária casa em Doril. O mod transforma Morrowind num mundo quase 3 vezes maior que o original, com novas cidades, criaturas e missões. A expansão já está quase pronta e deve sair em poucos meses. É o sonho dos fãs de RPG virando realidade. Satya Nadella, o CEO da Microsoft, afirmou que o maior rival do Xbox não é o PlayStation, é o TikTok. Isso mesmo. Segundo ele, a disputa agora é pela atenção das pessoas, não pelos consoles. A Microsoft quer levar os jogos para todas as plataformas, PC, nuvem, mobile e TV, e vê os vídeos curtos como o novo inimigo do tempo dos gamers. No fundo, o que eles querem é que o jogador continue no ecossistema Xbox, mesmo fora do console. Nem a Nintendo é imbatível. O Japão rejeitou o pedido de patente da Nintendo e da Pokémon Company contra o jogo Palworld. A tentativa era proteger certas mecânicas parecidas, mas o órgão japonês disse que nada ali era realmente novo. Eles compararam com jogos como Ark, Monster Hunter e Pokémon GO e concluíram que Palworld não copiou nada inédito. A Nintendo ainda pode recorrer, mas por enquanto a Pocket Pair pode respirar aliviada. Você sabia que o SNES, aquele emulador clássico de Super Nintendo, tinha um modo online que funcionava melhor do que o de muitos jogos atuais? O criador, ZS Knight, revelou que o segredo estava em um truque técnico genial. O emulador fazia save states secretos 30 vezes por segundo, prevendo os comandos antes mesmo de aparecerem na tela. Isso deixava o jogo super fluido, quase como um moderno rollback netcode. O sucesso foi tanto que o projeto abriu as portas para ele entrar na indústria dos games, trabalhando até na Electronic Arts. Hoje, ZS Knight segue criando jogos independentes e lançou no Steam o Retro Endurance 8-bit, com quase 50 minigames nostálgicos e multiplayer local. Strauss Zelnick, CEO da Take-Two, deixou claro: GTA não precisa de inteligência artificial. Durante um evento da CNBC, ele disse que a IA é boa para lidar com dados antigos, mas falta criatividade para criar algo realmente novo. Segundo ele, mesmo que fosse possível apertar um botão e gerar um GTA inteiro com IA, o resultado seria genérico e sem alma. A Take-Two acredita que a tecnologia pode ajudar em tarefas específicas, mas nunca vai substituir o toque humano que faz um jogo se tornar memorável. Afinal, criatividade não se programa. Você lembra de ActRaiser 2? Aquele jogo do Super Nintendo que parecia ter sido feito para testar a paciência dos deuses. Diferente do primeiro, que misturava a simulação de cidade com ação, o 2 chutou a diplomacia para longe e focou só na pancadaria em 2D. E que pancadaria, viu? Cada inimigo parecia um mini-chefe e o próprio jogo não tinha piedade. O diferencial dele era justamente esse: gráficos absurdamente lindos pra época, trilha sonora digna de filme e uma atmosfera meio sombria, com chefões que pareciam ter saído de um pesadelo grego. Ah, e o sistema de voo do protagonista era uma obra de arte, mesmo que você caísse mais do que voasse. O compositor da trilha era ninguém menos que Yuzo Koshiro, o mesmo gênio por trás de Streets of Rage. O cara fez o Super Nintendo cantar. E o mais engraçado é que, apesar da dificuldade infernal, a galera simplesmente amava sofrer com esse jogo. Era tipo Dark Souls antes do Dark Souls existir. No fim das contas, ActRaiser 2 fez sucesso porque tinha tudo que um gamer raiz ama: desafio, trilha épica e aquele gostinho de vitória suada quando você finalmente derrota o chefão. O chefão da Gearbox, Randy Pitchford, soltou uma polêmica. Segundo ele, os games ainda não criaram uma verdadeira obra de arte. Em entrevista, disse que a indústria ela está só começando, que ainda não tivemos o Cidadão Kane dos videogames. Isso mesmo.
O cara reconhece que ama estar nesse processo de evolução. E enquanto a discussão rola, Borderlands 4 segue recebendo updates, inclusive um que melhorou o desempenho em até 10% no PC. Mas convenhamos, dizer que ainda não é um clássico é forçar um pouquinho. Realize seu sonho de ter um fliperama portátil com mais de 20 mil jogos retrô. Compre agora em raspgames.com.br. Se você acha que histórias com gênios e lâmpadas são coisa da Disney, é porque ainda não viu Mad, The Labyrinth of Magic. Aqui, o universo das Mil e Uma Noites ganha um upgrade digno de RPG de ação, com reinos cheios de magia, dungeons insanas e um mundo que parece ter saído direto de um livro de fantasia turbinado com adrenalina. O que faz Mad ser tão bom é o equilíbrio entre aventura e profundidade. O anime fala sobre liberdade, destino e poder, mas sem perder o clima de jornada épica cheia de humor. É o tipo de história que parece leve, mas de repente te faz refletir sobre o que é ser realmente livre. Curiosidade: o autor Shinobu Otaka se inspirou em mitologias do Oriente Médio e até de contos árabes antigos para criar o mundo de magia. E detalhe, o visual dos cenários foi baseado em ilustrações de viagens reais. E o mais engraçado é que mesmo com toda essa grandiosidade, o anime consegue ser tão divertido que dá vontade de pegar um tapete voador e sair explorando também. Se você curte mundos mágicos, boas lutas e uma história que cresce junto com você, Mad é tipo aquele tesouro escondido que todo fã de anime precisa descobrir. Cara, lembra de Operation Logic Bomb? Aquele jogo do Super Nintendo que parecia ter saído direto da mente de um cientista que jogava contra enquanto tinha Exterminador do Futuro. Você controlava um soldado cético chamado Agent Logan, mandado para investigar um laboratório onde tudo deu errado. Portais se abriram, monstros surgiram e, claro, o governo mandou você resolver o problema sozinho, porque é assim que os anos 90 funcionam. O jogo era um baita show visual pro SS, cheio de efeitos de transparência e iluminação e uma ambientação que parecia um filme de ficção científica dos anos 80. Ele se destacava porque misturava ação e exploração com uma vibe meio Metroidvania, mas sem te deixar perdido. A curiosidade é que é, na verdade, o último jogo de uma trilogia que começou lá no Game Boy, mas quase ninguém sabia disso. O mais engraçado é que o personagem parecia tão travado que a gente tinha certeza de que ele estava sofrendo com o peso da própria armadura. Mesmo assim, era viciante limpar cada sala e restaurado. Operation Logic Bomb fez sucesso porque entregava ação, mistério e tecnologia numa época futuro teria lasers em tudo. E sinceramente, devia. Você já imaginou um anime que consegue transformar um jogo de cartas tradicional japonês em algo mais emocionante que uma final de campeonato de esportes? Pois é, esse é Chihaya Furu. A história gira em torno da paixão por um jogo chamado Karuta, que mistura poesia clássica com reflexos de ninja. Parece estranho, mas quando você assiste descobre que dá pra suar assistindo gente recitando poesia. O anime é uma mistura perfeita de emoção, cultura e ação, com uma trilha sonora que te deixa vidrado e uma direção de arte linda de se ver. Ele se destaca porque consegue equilibrar a intensidade esportiva e sensibilidade poética de um que nenhum outro anime faz. A verdade é que, depois do sucesso do anime, o K-Real ganhou um boom de popularidade no Japão. Até competições internacionais começaram a surgir. O mais curioso é que, no meio de tanta poesia e drama, você vai se pegar. Imagina um mundo onde pilotar tanques de guerra é um esporte escolar e praticado por garotas colegiais. Sim, esse é o conceito insano e maravilhoso de Girls und Panzer. Um anime onde a estratégia militar contra o poder da amizade, e onde tanques de verdade se enfrentam em batalhas táticas que parecem de um filme de guerra, mas com uma estética fofa que te faz sorrir o tempo todo. O anime destaca porque consegue equilibrar ação intensa e leve, entregando batalhas cheias de adrenalina e ao mesmo tempo um clima escolar super divertido. E o mais curioso é que o anime se preocupa tanto com o realismo que os tanques são baseados em modelos históricos reais, com som, peso e até comportamento fiel às cenas originais. E sabe o mais engraçado? Tão popular que o turismo aumentou nas cidades que aparecem no anime, com fãs indo lá só tirar fotos nos locais das batalhas.
Panzer é aquele tipo de anime que você começa achando que vai ser uma loucura sem sentido e ter querendo comandar um tanque com suas amigas. Se você curte ação, criatividade e você já entrou em uma floresta e teve a sensação de que algo estava te observando, em Fear Woods essa sensação é real, um survival horror cooperativo, onde até o som do seu passo pode te entregar. Aqui, o silêncio é uma arma e a luz, sua única esperança. Junte-se a outros 2 jogadores e tente sobreviver a uma floresta amaldiçoada que parece respirar, ouvir e devorar quem ousa entrar. Cada trilha é um risco, cada som pode ser o último. O jogo mistura exploração, terror psicológico e mecânicas de luz e ruído que testam sua coragem a cada segundo. É um pesadelo em co-op, onde confiança é tudo e o pânico é compartilhado. Fear Woods é pra quem gosta de sofrer com estilo, tipo quem sobreviveu a Outlast e achou fácil demais. Um jogo que transforma o simples ato de acender a lanterna em uma decisão de vida ou morte. Imagina um jogo onde sua única missão é destruir tudo e ainda há uma soneca depois. Vindo a Cat Chaos, o simulador que finalmente entende a verdadeira essência dos felinos. Fofura, destruição e preguiça em doses iguais. Aqui você escolhe sua raça de favorita, explora ambientes como casa, padaria e supermercado e faz o que todo melhor derrubar coisas. O destaque vai para o lendário Gil do Tornado, um felino que transforma o caos em arte moderna. E o melhor, dá para aprimorar esse poder por mais tempo e com mais impacto, tipo um Beyblade peludo. Se você sempre quis entender o que passa na cabeça do seu gato às 3 da manhã, esse jogo é a resposta. Divertido e absurdamente satisfatório, Cat Chaos é o simulador perfeito para quem ama gatos e prateleiras organizadas. E se o Pac-Man tivesse trocado as pílulas por uma espada e o labirinto por um planeta cheio de monstros alienígenas? Shadow Labyrinth faz exatamente isso. Aqui você é o espadachim número 8, despertado por um orbe misterioso chamado Puck. A missão? Explorar um mundo sombrio, cheio de relíquias de guerras intergalácticas e descobrir por que diabos você foi escolhido para isso. Com combate rápido, habilidades evolutivas e um visual que mistura sci-fi com fantasia sombria, o jogo te desafia a deixar de ser a presa e virar o predador alfa. É tipo se o Hollow Knight tivesse feito intercâmbio com o Metroid e voltado com raiva. Shadow Labyrinth é para quem curte ação com mistério e uma vibe dark minimalista. Um daqueles jogos que você começa pela curiosidade e termina porque quer entender o que está escondido atrás de cada sombra. Game over.